O apóstolo São Paulo, houve um momento da sua vida em que ele seguia a sua religião, a religião do seu país. Amém? E ele considerava, e sendo a religião alguma coisa que unia também o país, unia a nação, ele considerava que defendendo os preceitos da religião e lutando contra aqueles que se opunham de alguma forma, entre aspas, que seria uma ameaça para aquilo que estava instituído, ou seja, essa religião nacional, o judaísmo. Era um homem que diz que perseguia, na verdade, os cristãos, diz que respirava ameaças. Mas quando ele teve um encontro não com a religião, mas com o Senhor, quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou completamente. E ele podia dizer que o melhor lugar para estar é estar com Cristo. Ele podia dizer, afinal, no final da sua vida, ainda que não teria muitos anos, para aí 60, por aí, ele dizia, melhor é partir e estar com Cristo. Porque com o Senhor, ou nos braços do Senhor, ou na presença do Senhor, é o melhor lugar para estar. Amém? E nós nesta manhã estamos na presença do Senhor, porque Ele está cumprindo a sua promessa. Onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio deles. E o Senhor tem estado aqui nesta manhã a nos abençoar. Amém? Não fique desapercebido. Há muita coisa que nos pode, na verdade, roubar a nossa atenção. Mas quando nós viemos à casa de Deus, possamos estar centrados no Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos mais, versículo 16 e 17. Estes 2 versículos unicamente nesta manhã. E Paulo faz aqui uma declaração tremenda e maravilhosa. Aleluia. Amém? Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quem encontrou pode ficar em pé. Amém? Ou quem puder pode ficar em pé. E diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Querido Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nesta manhã, Senhor, nós louvamos, Senhor, porque ela é para nós, Senhor, é alimento, porque ela para nós, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, é aquilo que nós precisamos, Senhor, porque ela, Senhor, é Deus para nós, Senhor, meu Deus, a unção do céu, Senhor, a unção que nós precisamos, a força que nós precisamos, Senhor, a alegria que nós precisamos, Senhor, vem dela, vem de Ti, Senhor, porque Tu és o verbo vivo, porque Tu és a palavra viva. Fala com cada um de nós nesta manhã, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos ficar sentados. Amém? Aleluia. Paulo, ele, nos primeiros versículos desta carta aos Romanos, ele passa por apresentar-se. Amém? Quem ele é, o seu ministério, as suas intenções, o desejo do seu coração. E nós vemos que o desejo do seu coração, sem dúvida, servir ao Senhor todos os dias da sua vida, ser um instrumento de Deus, ser humilde diante do Senhor. O mais importante é que o Senhor e a sua mensagem, na verdade, possa ser conhecida a presença, ou a manifestação, ou a ação podemos dizer assim, do pregador. Amém? Porque verdadeiramente a palavra do Senhor, diz ele aqui, porque não me envergonho, amém, desta mensagem. A mensagem do Senhor, na verdade, é uma mensagem poderosa. Amém? A mensagem do Evangelho, ele é uma mensagem poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz que é o poder de Deus. A mensagem aleluia, do Evangelho é poderosa, é poder.
Irmãos, foi esta mensagem, quando o Senhor falou com ele, quando Jesus falou as palavras de Jesus, quando Paulo pôde ouvir e aceitar, na verdade, o Senhor falar com ele. Há quem rejeita o Senhor falar com ele, mas aquele que aceita a palavra do Senhor, essa palavra é transformadora. Amém? Foi esta palavra que transformou Paulo, num homem que era um homem religioso, que era um homem nacionalista, um homem, na verdade, que fazia pela espada, na verdade, perseguição a todos que se opusessem, na verdade, à sua religião tradicional. Irmãos, vemos simplesmente que ele era um homem fora, na verdade, de Deus. Ele não estava na presença de Deus. Ele simplesmente tinha uma religião em que Deus estava lá, havia o nome de Deus, mas não havia, porque o Senhor Jesus, ele vem dizer uma coisa tremenda: misericórdia quero e não sacrifício. Quantas pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios? Olhamos por aquilo que está acontecendo até hoje lá na Ucrânia, através de Putin, um homem que diz que se defensor da causa da igreja, amém? Defensor da igreja ortodoxa, ou seja, é defensor da mensagem de Cristo. Mas que Cristo é esse? Ele está sendo tão defensor como Saulo foi no passado. Um homem que precisa ter um encontro com Deus. Um homem que precisa conhecer verdadeiramente o poder do Evangelho e não, na verdade, estar submisso ou querer defender uma religião, na verdade, patriótica. Não. Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, amém, deixou de ser de alguma forma, aleluia, aquele homem que defendia a sua religião pátria para, acima de tudo, amém, defender a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, e é que faz toda a diferença. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, irmãos, percebemos que, afinal, as coisas que os homens consideram poderosas, as coisas que os homens consideram, na verdade, grandes, aos olhos de Deus, são coisas fracas, são coisas que não têm valor, porque os valores do homem estão completamente alterados. O que é que o homem quer? O homem quer poder e glória para ele mesmo. Né? O que é que Deus, na verdade, nos ensina? Que a glória, o louvor é somente para o Senhor. João Batista entendeu isso. Amém? João estava sendo usado por Deus, muitas pessoas vinham a ele e ele disse: não, importa que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Eu sou simplesmente um instrumento, eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto, sou simplesmente um atalaia, sou simplesmente um simples pregador, mas um pregador que não era ouvido, um pregador com uma palavra ungida que não era ouvida em Israel há 400 anos. Amém? Desde o último profeta Malaquias. Amém? Irmãos, que se levantou, temos o seu registro. Amém? Então a palavra do Senhor diz-nos: Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Saulo teve um encontro com o Senhor. Deus transformou a sua vida. E ele percebeu que a mensagem de Deus é uma mensagem que transformou a sua vida. Uma mensagem poderosa. E ele estava disposto a ir a Roma e pregar essa mensagem. Irmãos, nós hoje, ao nosso redor, quando falamos de Cristo, as pessoas dizem que nós somos malucos. Quando nós falamos daquilo que está acontecendo na atualidade, na verdade, à luz da palavra de Deus, as pessoas dizem que nós somos malucos. Amém? E aquilo que Paulo pregava, irmãos, o que é que ele pregava? Pregava sobre um judeu que tinha morrido numa cruz. Amém? Irmãos, a cruz, na verdade, é escândalo. Amém? É vergonha, né? Para as elites daquele tempo, o pensamento judaico, para o pensamento romano, é escândalo, é vergonha. Irmãos, o povo judeu era um povo desconsiderado pelos romanos e pelo Império Romano, e Paulo está disposto a pregar a mensagem do Evangelho, uma mensagem que envolvia pregar um homem, o Emmanuel, o Deus que se fez homem, o Deus que viveu em Israel, sendo um judeu, mas ao mesmo tempo Deus conosco. Amém? Um Deus que morreu. Amém? E um Deus que ressuscitou. Um homem que ressuscitou. Aleluia. Esta é uma mensagem para a mente dos romanos. Uma coisa louca. Amém? Mas diz que na altura, na verdade, Roma vivia de uma forma
completamente despravada a nível da moral. A moral. Havia palavras que ouvimos que incomodam-nos muito, como, desculpa-me a expressão, bacanal, orgias, todo esse tipo, que vem desse tempo. Eram práticas, pessoas comerem práticas horrendas, que as pessoas conviviam, praticavam o pecado mais horrendos, mais depravados, a imoralidade completa. Era assim que estava Roma. E Paulo traz uma mensagem de arrependimento. Paulo traz uma mensagem de acusação. Vocês são pecadores, precisam se arrepender. Paulo ainda não estava lá. Ele sabia que ia confrontar aquela sociedade com uma mensagem que seria considerada louca. Uma mensagem, na verdade, que podia provocar a sua própria morte. E acabou por ele ir até preso para Roma. Amém? Já simplificou um bocadinho a coisa, no sentido que ele foi às expensas do próprio Império Romano. Claro, a morte estava à frente, mas ele sabia a sua missão. Ele diz, eu não me envergonho, eu não me calo. Amém? E ele foi, sabe porquê? Porque sabia que em Roma havia pessoas escravizadas pelo pecado. Amém? Havia pessoas escravizadas pelo pecado. E somente a palavra de Deus, o Evangelho, porque sabe porquê que o Evangelho, a palavra de Deus, é diferente de qualquer outra literatura? É porque Deus está por detrás da palavra para fazer cumprir. Ele diz, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Deus não é mentiroso. Ponha Deus à prova. Provem que Deus é verdade. Provem que a palavra de Deus é verdade. Experimentem. Sabe, a palavra de Deus tem que ser experimentada pela fé. A fé, amém? A fé é a ativadora dessa palavra. Crer. Amém? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é poder. E é interessante que no original, no grego, aqui neste versículo 16, esta palavra poder é a mesma palavra de Atos 1:8, dunamis, poder. Amém? Esta palavra é como dinamite. Amém? Na verdade, ela tem força, ela tem energia, ela tem poder milagroso, proveniente de Deus. Amém? Pois é Deus que está por trás da palavra para cumprir. Amém? Por isso é que o Evangelho, por isso é que a Bíblia tem transformado a leitura e, na verdade, a aceitação da sua mensagem pela fé tem transformado vidas de milhões e milhões de pessoas, porque esta palavra é viva, porque esta palavra é eficaz, porque esta palavra é poderosa. E Paulo sabia da necessidade daquela capital do império. Paulo sabia, na verdade, da necessidade de dar mais um incremento para que a palavra pudesse ser pregada com ousadia. Paulo, quando diz eu não me envergonho, ele está primeiro a dizer a quem lá está já, vocês não se envergonhem também. Porque alguém recebeu a carta antes de Paulo ir lá, a igreja já existia, amém? Eu simplesmente estava a dizer, eu não me envergonho, eu vou ir pregar. Então aquilo estava dizendo para eles, vocês também não se envergonhem, amém? Vocês continuem a pregar, porque a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus é dunamis. Porque a palavra de Deus tem nela, na verdade, a força de Deus para a transformação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus, na verdade, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Irmãos, Jesus ainda hoje é a solução para a nossa sociedade que está decadente, está, na verdade, vivendo, na verdade, no pecado, cada vez mais depravado. Irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de todos os vícios, de todos os comportamentos, de tudo aquilo que amarra os corações, mentes, na verdade, nossos comportamentos. Amém? E é interessante, irmãos, que por trás de tudo isto, esta palavra poderosa, irmãos, está o grande amor de Deus. Diz que Deus nos amou primeiro. Amém? Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá, na verdade, sofrer as consequências, na verdade, da sua vida pecaminosa, porque o salário do pecado é a morte.
Paulo olhava para aquele povo, para aquela capital, Roma, e via, na verdade, o futuro daquelas vidas. Via, na verdade, aquilo que estava para além, na verdade, do horizonte temporal. Via a eternidade. E o que é que ele via? Se aquelas pessoas não se arrependessem dos seus pecados, amém? Se aquelas pessoas não ouvissem o Evangelho, porque como é que eles podiam ter consciência? Amém? Há muitos corações cauterizados pelo pecado. Na medida que a palavra de Deus, ela desperta os corações. A palavra de Deus traz luz. Amém? Ele manifesta, na verdade, a nossa vida. A palavra de Deus é como que um espelho. Ele mostra como é que nós estamos interiormente. Irmãos, aquela nação, aquela cidade, ela precisava de conhecer o seu estado, mas ao mesmo tempo de conhecer o grande amor de Deus. Paulo não se avergonhava do Evangelho. Amém? Porque não é um Evangelho qualquer, é o Evangelho de Cristo. Amém? Não era o seu próprio Evangelho. Amém? Não era o Evangelho de Francisco, de Jorge Bergoglio. Não era o Evangelho de Pedro, não era o Evangelho de Maria, não era o Evangelho de Fátima, ou de Lourdes, ou da Aparecida, ou de Guadalupe, né? Lá para os latinos americanos. Não, mas é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Amém? Porque há um Evangelho aí, um outro Evangelho, né? Deus é tão grande, Deus é tão misericordioso. Viva a vida, vive como quiseres, porque Deus te ama, porque no final Deus vai ser um Deus de misericórdia e de perdão. É verdade que Ele é um Deus de misericórdia e de perdão, mas também é juiz. E diante dEle só podemos entrar, amém, se tivermos o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém? Então o Evangelho de Cristo é o Evangelho que mostra a nossa condição de pecadores, mas também mostra o grande amor de Deus ao enviar Jesus Cristo para resolver o nosso grande problema, o problema do nosso pecado. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém? E nós podemos resumir naquele grande versículo que é o centro da Bíblia, todo este projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não sofra o dano eterno, mas tenha a vida eterna. Amém? Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho. Amém? Aleluia. Irmãos, e o grande propósito de Deus para nós é que nós possamos conhecer como um Deus de amor também. Ele é um Deus de misericórdia. E todo aquele que vem a Ele, diz que o Senhor não lança fora. Ele está disponível. Amém? É interessante, mais à frente, o escritor aos Hebreus diz em relação a Deus Pai, tendo ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou, ou seja, pelo seu sangue. O sangue de Jesus. Através do perdão dos nossos pecados, através de Jesus Cristo. Amém? E Ele próprio disse, sem mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Mas por Jesus Cristo nós somos impulsionados, nós somos incentivados a nos aproximarmos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh Deus olha para nós e vê-nos pérolas de grande valor, como Jesus falou também numa parábola. Amém? E sabe, Ele olha para nós e vê-nos, na verdade, obra das suas mãos. Diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus não quer que as suas criaturas foram criadas à sua imagem e semelhança, na verdade, eles possam, na verdade, passar toda a eternidade. Diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Amém? Por isso este grande plano de amor é entregar Jesus Cristo para nos salvar. Salvar, esta é uma palavra muito forte. Amém?
Esta palavra salvar significa resgatar, carrega a ideia de ser resgatado de um perigo, ou de alguma coisa muito má. E é verdade, irmãos, aquilo que a salvação de Deus, na verdade a salvação que o Senhor tem para nós implica é, na verdade, a salvação eterna da nossa alma, salvação do castigo eterno, mas também, por outro lado, quem é salvo encontra segurança. Quem é salvo encontra paz. Amém? Quem é salvo encontra, na verdade, esta segurança. Amém? E é isto que Paulo sentia. Por isso ele não tinha absolutamente medo algum da morte. Ele não tinha absolutamente medo algum da morte, porque sabia que o seu ser, na verdade, a sua vida estava nas poderosas mãos de Deus. Amém? Queridos irmãos, é isto que a igreja, na verdade, viva. É isto que a igreja tem, esta segurança. A segurança da salvação. Amém? Se nós sabemos, se hoje, por alguma forma, de alguma maneira, nós partirmos para a eternidade, amém? Nós estaremos, entraremos no descanso do Senhor. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém? O propósito de Deus que nos deu Jesus foi exatamente para alterar o destino dos homens pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados de Deus. Mas Deus quer que cada um de nós possa chegar mais a mais a cada um deles. Se nós cantávamos, é o lugar onde eu quero estar, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Amém? Jesus, ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Aleluia, passou da morte para a vida, não mais em condenação. Amém? 1 João 5,12, João diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Já tínhamos citado este versículo. Amém? Então, irmãos, olhando para a mensagem do Evangelho de Paulo, do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que Paulo estava disposto a transmitir, irmãos, acima de tudo, irmãos, tinha como objetivo chegar aos perdidos. Aquilo que ouvimos aqui nesta manhã, esta disponibilidade do pastor José Carlos, não é mais do que isto também. Na verdade, a compreensão que à nossa volta há pessoas perdidas que precisam urgentemente de conhecer o perdão, de conhecer Jesus, receber o seu perdão, experimentar a vida, a segurança, a paz que só o Senhor pode dar. Paulo experimentou a libertação de uma religião, a libertação, na verdade, de um pensamento errático, que era pela força, era pela violência, que era implementado esse reino, podemos dizer, espiritual. Não, o reino de Deus não é implementado por essa força, mas é pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele, por isso as orações são sempre necessárias, porque é o Espírito Santo quem convence o pecador. Amém? Paulo sempre estava pedindo nas suas cartas orações por ele, orações por aqueles que estavam na sua equipa missionária, porque, na verdade, tem que ser o Senhor a abrir as portas, tem que ser o Senhor a tocar os corações. Amém? Esta não é uma mensagem intelectual, esta não é uma mensagem, podemos dizer, que simplesmente é para atingir o intelecto. É verdade que sim, podemos, na verdade, podemos compreender o plano do Evangelho, o plano de Deus, da mensagem do Evangelho, das boas novas do Evangelho, mas muitas vezes essa mensagem fica bloqueada, muitas vezes não é compreendida, porque ela primeiro tem que ser aceita no coração. E esse é o mover do Espírito Santo, que começa a moldar. E diz, é interessante o profeta Ezequiel, que ainda que os vossos corações sejam como de pedra, o Senhor tem poder para transformar em corações de carne, para amar ao Senhor, para reconhecer o seu pecado, para reconhecer, na verdade, o seu estado espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Este Evangelho, verso 16, é abrangente, podemos dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? A salvação de qualquer pessoa. Amém? Simplesmente, amém? Basta crer. Amém? Basta crer na obra que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. Amém? Obra, amém? É pela graça, diz lá Paulo aos Efésios, no capítulo 2, é pela graça que somos salvos por meio da fé. Amém? A graça, na verdade, de Deus se manifestou trazendo salvação a todos
os homens. Tito 3,5 diz que não por obras de justiça que houvéssemos feito, não. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não por obras de justiça. Ainda hoje há muitas pessoas, na verdade, que pensam pelas suas boas obras, na verdade, pelas suas ações, na verdade, pela sua conduta. Que Deus, na verdade, procuram ser boas pessoas, procuram ser amigos do ambiente, procuram ajudar o próximo nas campanhas de solidariedade, essas situações todas, e que Deus vai se lembrar deles, sabe? A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, não é pelas obras, devemos fazer essas boas obras. Devemos ter cuidado com o meio ambiente também, tudo isso é louvável, nós estamos num planeta que Deus criou, amém, e devemos preservar a criação do Senhor também, devemos fazer a nossa parte, na verdade, mas não é pelas obras, não é pelas nossas boas obras, é pela obra maravilhosa, inagualável que Jesus Cristo fez, entregando a sua vida. O justo tomou o lugar do injusto. Todos nós éramos injustos, todos nós estávamos longe de Deus, mas graças a Deus que o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Amém. Aleluia. Irmãos, é obra do Senhor. É a obra do Senhor. O que nós podemos fazer e devemos fazer é crer. Amém. Crer e entregar, render a nossa vida ao Senhor. Esta obra, ela é abrangente porque é para todos. Amém? Para todos os homens. Todos. Sem qualquer distinção de povos, de raças. Primeiramente do judeu. Sim, aqui fala primeiramente do judeu no sentido que, olhando, Jesus nasceu, amém, ali na Judeia, podemos chamar assim, lá em Belém. Ele iniciou o seu ministério naquela região também. Os seus discípulos iniciaram também o seu ministério, na verdade, a proclamação do Evangelho também naquela área geográfica. Amém? Primeiramente, sim, na verdade, mas de todos, porque a salvação é para todos. Aliás, se nós olharmos para a ordem de Jesus, que nós vimos no domingo de manhã aqui em Atos 1:8, claramente, quando o Senhor disse: ser-me-eis testemunhas, amém? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é para todos. Amém? É para todos. Seja, amém, primeiro o judeu e também no grego. Primeiro onde vocês estão, claro. Amém? Depois vamos mais à frente. Aqui até Jesus falou, na verdade, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria. Amém? Começando e nós também temos esta missão. Amém? De proclamar este Evangelho transformador, que transformou a vida de Paulo e ainda hoje, irmãos, pode transformar qualquer vida. Agora tem que ser anunciado, tem que ser pregado. E nós sabemos do poder, o poder que este Evangelho trouxe. Amém? Ainda que, claro, mais à frente vemos algum desvio, vemos na verdade, porque infelizmente o Senhor disse e alertou-nos, orai e vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Vemos, infelizmente, com o passar dos anos, como que a igreja, de alguma forma, foi-se tornando instituição, né? Uma instituição e, de alguma forma, desviando-se do princípio, amém? Desse princípio bíblico, mas graças a Deus pela reforma e também não ficamos pela reforma, porque muitas vezes os países reformadores simplesmente também se agarraram como uma arma política, né? Para também de alguma forma, como aconteceu um pouquinho alguns príncipes alemães e também na Inglaterra, para deixar o jugo, né, do papado, podemos dizer assim. Irmãos, mas voltemos ao Evangelho. Amém? Voltemos à palavra de Deus. Irmãos, e onde esta palavra entrou, trouxe transformação. Se nós olharmos para os povos do norte da Europa, Paulo mais à frente vem falar dos bárbaros, como quando o Evangelho entrou,
penetrou, na verdade, nestas tribos, nestes povos do norte da Europa, vieram-se a tornar os povos mais evoluídos, mais, na verdade, mais desenvolvidos, na verdade, desta Europa, do século XVIII, século XIX, por aí fora, e até século XX. Olhamos para uma Suécia, olhamos para uma Alemanha, olhamos para uma Inglaterra, olhamos para esses países nórdicos, na verdade, como foi transformador, não somente a nível... Porque quando nós estamos bem, amém, com Deus, a nossa vida prospera, louvado seja o nome do Senhor. A salvação é para todos, independentemente da sua raça, condição social, é verdade. Irmãos, e o Evangelho produz resultados. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? O resultado do Evangelho, amém? Na nossa vida, na vida daqueles que ouvem, amém? É que ele produz em nós a justiça de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados de Deus. Mas quando nós aceitamos a mensagem do Cristo, quando nós aceitamos a mensagem transformadora do Evangelho de Cristo, amém? Deus olha para nós, não mais como pecadores perdidos, mas Deus olha para nós como filhos amados. Amém? Nós fomos justificados. Nós fomos santificados. A palavra do Senhor diz claramente. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, mais à frente aos Romanos, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. Irmãos, deixamos de estar em condenação. Passamos da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É Deus que nos justifica. É verdade que fomos pecadores. É verdade que cometemos pecados. Mas diz que o Senhor nos perdoou, nos purificou de toda a injustiça. João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, muitas pessoas vão para dormir e não conseguem dormir. Sabe porquê? Porque há uma mente perturbada, há um peso sobre a sua mente, há um remorso, há situações que não estão resolvidas, há situações que não estão, a pessoa não tem paz com ele próprio, porque não consegue ter paz com o próximo, não consegue ter paz com Deus, porque eu acredito que alguém que está fugindo de Deus, alguém que não tem coragem de confessar o seu pecado a Deus, não consegue verdadeiramente ter paz com Deus, consegue muitas vezes ir fugindo, mas na verdade tem que ir ao fundo, e o fundo é um arrependimento, o fundo é na verdade uma confissão, uma busca de Deus, em clamando por misericórdia, clamando por perdão para os seus pecados, e então sim, quando é feito com sinceridade, porque o Senhor está buscando as pessoas sinceras, as pessoas honestas, os verdadeiros adoradores, são aqueles que são sinceros diante de Deus, são aqueles que não encobrem com ritualismos, são aqueles que não encobrem com práticas cerimoniais, mas são aqueles que vão a Deus, amém, cara a cara, sinceramente, irmãos, e aqueles que são sinceros com Deus, aqueles que rasgam a sua vida, aqueles que rasgam o seu coração diante de Deus, aqueles que confessam a sua vida diante do Senhor, sabe, não vão voltar como estão, vão receber o perdão, a restauração, a libertação do Senhor. A Bíblia diz claramente, amém, o poder desta mensagem. Ela é poderosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acho que verdadeiramente aquilo que Jesus diz, Paulo mais à frente vem dizer, diz que aquele que está em Cristo, ele torna-se uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se torna novo. Amém? É este o poder do Evangelho. Deus justifica-nos. Amém? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, louva a Deus por isso. Porque não há mais condenação para a tua vida. Amém? Aleluia! Louva a Deus. Amém? E aquilo que Deus fez na tua vida, Deus está disposto a fazer àqueles que estão à tua volta. Aqueles que querem dormir não conseguem. Aqueles que, na verdade, vivem, atormentados pelos seus remorsos, atormentados pelos seus maus pensamentos. Mas leva-os a Cristo. Confronta-os com o amor de Deus, confronta-os com a necessidade de se arrependerem diante do Senhor, confessando. Sabe, este confessar é libertador.
Esta é uma confissão que traz libertação. Amém? Sabe, o Senhor diz que quando nós confessamos nossos pecados, Ele perdoa. Amém? Há uma figuração na Bíblia, diz que Ele lança os nossos pecados para a profundidade, né? Para as profundezas do mar, para nunca mais se lembrar deles. Irmãos, isto é tremendo, isto é maravilhoso. Amém? Depois chega aqui o apóstolo Paulo dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? De fé em fé. Amém? E é interessante pensarmos nisto. A nossa vida espiritual com Deus começa, amém? Pela fé. A fé, a confiança, o crer na palavra do Evangelho. Crer, na verdade, no amor de Cristo. Crer no perdão de Cristo. Crer no seu sacrifício. Crer. Isto é tudo pela fé. Amém? Nós iniciamos a nossa caminhada com Deus pela fé e perseveramos nela até o fim da nossa vida pela fé. De fé em fé. Amém? De fé em fé. A cada dia, irmãos. Não permita que a chama da fé, ela se apague. Amém? Sabe como é que ela pode se apagar? Quando nós começamos a ouvir mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Quando nós deixamos de alimentar a nossa alma. Sabe? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando nós deixamos de congregar, a nossa fé começa a fraquejar. Amém? Mas lembre-se, a nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada de fé. Desde o dia em que nós aceitamos Jesus, aceitamos pela fé. E vamos seguir em frente. E o Senhor diz, aquele que perseverar até ao fim. Até ao fim. É uma caminhada de fé. É uma caminhada de confiança, de dependência diária de Deus. A cada dia, nós dependemos dEle. A cada dia nós somos revestidos também dEle. E a cada dia Ele estará conosco, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar. Vamos em frente. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Queremos lembrar, irmãos, que o Evangelho de Cristo é, pois, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Se já creste no Evangelho, amém? Já creste no sacrifício de Jesus Cristo, fica seguro. Fica seguro. Porque Ele não te deixa, porque Ele não te desampara. Paulo dizia que não tinha vergonha deste Evangelho. Indo para uma sociedade que era exatamente o oposto e que teria muita dificuldade em ouvir a palavra, né? O Evangelho pleno, podemos chamar assim, o Evangelho puro. Irmãos, ele dizia, não tenho vergonha. E eu desafio a cada um que aqui está nesta manhã que não se envergonhe. Não se envergonhe, ainda que o mundo possa se criticar, falar alguma coisa que possa intimidar. Mas sabe o que é que eles precisam? Precisam exatamente do Evangelho. Não tem vergonhas. Aquilo que funcionou na tua vida, aquilo que funcionou em milhares e milhares e milhões de vidas, transformando, trazendo esta paz, esta segurança. Ele ainda hoje precisa ser anunciado. Paulo estava disposto a pregar, a anunciar, a dar testemunho deste Evangelho. Amém? Ele não tinha vergonha. Não vamos nos envergonhar. Não, de maneira alguma. Mas vamos também fazer a nossa parte. Porque há muitas pessoas à nossa volta que precisam de ouvir este Evangelho transformador. Este Evangelho libertador, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Ele salva, Ele cura, Ele liberta e batiza com o Espírito Santo. Ele tem o poder de Deus para nós. Nós encontramos isso. Há um poder que nós precisamos. Às vezes falta-nos
essa força. Nós entendemos a palavra, nós entendemos, na verdade, a nossa dependência de Deus, mas o que é que nos falta? Falta-nos viver na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, e há que buscar. Há que buscar. Nós aprendemos na palavra. Nós precisamos do poder do alto. Não vos embriagueis com vinho que produz entre vós contendas. Embriaguez produz desordem, produz conflitos, produz palavras que já não conseguimos recuperá-las. Mas quando o Espírito Santo de Jesus Cristo, Ele começa a trabalhar na nossa vida, quando somos cheios da Sua presença, amém? A nossa vida muda, há um alento, há uma alegria, há uma paz que só o Senhor pode dar.